Me conta brevemente, se você não se importar, como começou o seu caminho com o budismo, para depois a gente falar da filosofia budista especificamente. Eu acho que a pergunta podia ser um pouquinho assim: quando que eu percebi a espiritualidade presente em todos nós, Por favor. né? Porque é assim, eu tive um berço cristão e meus pais, eu sou muito grato aos meus pais por isso. Sou grato aos meus pais pela liberdade de escolha que eles me deram e por terem oferecido um caminho, que foi o católico, mas sempre deixando aberto que se um dia eu quisesse estudar outros caminhos, eu poderia. Então, eu percebi nessa abertura dos meus pais a espiritualidade humana. Então, como católico, eu fui coroinha, cantei na igreja, fiz jivoca, todas as coisas que na época, né? Eu tenho 64 anos, vou fazer 65, então faz algum tempo. E aí, mais tarde, como adolescente, eu conheci a yoga. Uhum. Então, foi na yoga que eu comecei a ouvir sobre o budismo. E na época, a professora dizia que a gente podia estudar a yoga no caminho hindu ou no caminho budista. E aí, diferente dos meus colegas de turma, eu escolhi o budismo. E aí eu tive contato pela primeira vez com textos budistas, mas como adolescente, né? Lendo aqui, lendo ali, lendo lá. Os anos 80, mais ou menos. Você é tão generoso, né? Então, mais que isso. Eu estou com 65, vamos dizer, né? Então, volta ela para trás. Se eu estava com 15 anos, fazem praticamente 50. Então, volta ela para 70, que fica melhor. Não, não se encabule. Então, foi assim. Mas continuei praticando o cristianismo, lendo sobre o budismo, praticando yoga, tudo bem. Aí vem a faculdade. Faculdade, eu me formei em engenheiro agrônomo, né? Nós éramos 1.000 alunos, sendo que desses 1.000 alunos masculinos, 120 eram meninas. Então, sabe como é? A escola de agronomia é uma cachaça, cerveja, bagunça, né? E aí a gente estava deslocada assim do mundo espiritual e fica mais no mundo carnal, né? Como diz o outro. E depois, como bolsista do CNPq na faculdade, eu fiquei 4 anos em todas as minhas férias na Amazônia. E ali foi um outro território espiritual, um território muito especial, na verdade, né? Vivendo com índios e com seringueiros. Então, com os índios foi enriquecedor em termos espirituais e com os seringueiros foi enriquecedor em saber de uma problemática que até hoje, ainda mais agravada nos dias de hoje, a situação da Amazônia. Mas, enfim, vamos ficar com a parte espiritual dos índios. E eu aprendi ler a espiritualidade de uma maneira diferente. Mais junto à natureza, mais como seria no budismo Bon, do budismo tibetano, muito, muito mais vinculado à natureza em si. A tentar ler um pouco os movimentos da natureza, não separados do nosso corpo. Mal saberia eu que mais tarde virá um monge budista tantrista. Tântrico, né? Mas enfim. E depois disso, me formei, aí fui estudar fora, fui morar em outros países, enfim. Até um dia que eu já estava plenamente como um empresário no agrobusiness, morando nos Estados Unidos, e já tendo conquistado o que a materialidade pode oferecer, me divertido muito com ela, como uma pessoa ainda muito jovem, até que um dia eu lembrei de um resgate, de uma memória, de que eu queria ser mais útil ao ser humano. Simplesmente veio esse recorte de uma memória. E me deu vontade, eu morava nos Estados Unidos, me deu vontade de procurar um centro budista tibetano. E eu morava em Nova York, eu fui para Seattle, e aí eu conheci sua santidade de Gyaldakshu Rinpoche, que é também um Sakyatrizin, que é também da família Kon. E totalmente ignorante sobre o budismo, mas totalmente ignorante que quando eu lembro da minha conversa com ele e meu modo de ser assim, totalmente à vontade, frente a quem eu estava, que eu não tinha ideia de quem era, mas ele sendo um mestre de plena realização, me acolheu com muito amor, muito carinho e organizou a minha primeira visita ao Nepal. Então foi assim que eu acabei me tornando um monge budista, que é o que eu tenho sido nos últimos 20 anos.